somos gratos a Deus por esta oportunidade, por este momento em que nós podemos estudar temas que fazem parte da nossa vida e que são ensinados também através da Palavra de Deus. O Senhor nos dá diretrizes, o Senhor nos ensina a melhor maneira de podermos viver como família, como sociedade, como cidadãos. E hoje nós escolhemos para nossa abordagem um tema que é o alcoolismo. Nós pensamos aqui sobre uma série de assuntos com esse título: Assuntos que atravessam gerações. E o primeiro tema escolhido foi o alcoolismo. E nós já estamos com um tema em mente também para o próximo domingo, mas que está ainda sendo encaminhado, e hoje nós vamos tratar, portanto, deste tema. E nós estamos também aqui com a presença do presbítero Sóstenes, que é presbítero aqui da nossa igreja presbiteriana de Araxá e também trabalha na Polícia Federal Rodoviária. Ele estará ao final do estudo bíblico trazendo também um pouco da sua experiência nesse sentido como policial, nas suas abordagens, nessa questão do problema do alcoolismo relacionado também ao trânsito. Então ele vai trazer palavras também de utilidade para nós neste sentido. Eu quero começar a abordagem desse tema primeiramente falando sobre a minha postura sobre o assunto. Eu quero deixar bem claro que eu não faço uso de nenhum tipo de bebida alcoólica. E eu estou falando isso não que o meu pensamento, a minha postura seja determinante. O que nós vamos estudar aqui é a palavra de Deus, mas eu gosto de, logo de início, deixar claro a minha posição em relação a este assunto. Então eu, desde muito cedo, desde novo, eu tomei a decisão de nunca provar ou fazer uso de bebidas alcoólicas. Essa é a minha posição particular. E em relação à Bíblia, eu quero começar esse assunto considerando a pergunta mais correta que nós podemos e devemos fazer sobre o assunto. Eu acho que é muito comum, talvez a primeira pergunta que vem à mente das pessoas é se é pecado fazer uso de bebidas alcoólicas. E eu quero dizer que eu não começo por essa pergunta, porque a palavra de Deus nos ensina que não são apenas as práticas pecaminosas que podem ser prejudiciais, que podem ser nocivas à nossa vida. A palavra de Deus nos dá alguns parâmetros, conforme se vê na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, quando é dito ali que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 23, voltam esses conceitos de que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, mesmo no campo das coisas que são lícitas, das coisas que talvez não possam ser diretamente consideradas como pecaminosas, é preciso considerar esses aspectos. Isso, embora sendo lícito, isso é algo que convém à minha vida, isso é algo que me domina, ou é algo que eu posso ser dominado por essa prática. Isso é algo que edifica, e a ideia de edificação, de construção, de desenvolvimento, essa é uma prática que pode contribuir para o meu desenvolvimento, ou ela pode, ao contrário, contribuir para que eu não tenha um bom desenvolvimento como cidadão, como pai de família, ou como membro de uma família, como sociedade. Portanto, nós devemos, segundo a palavra de Deus, não somente considerar isso é pecado ou não é pecado, mas nós devemos lançar esses critérios sobre as nossas práticas. E nós podemos então dizer que o uso de bebidas alcoólicas
ele não é diretamente condenado como uma prática pecaminosa. Porém, nós temos na palavra de Deus diversas recomendações sobre as consequências que esse problema, que essa questão pode vir a trazer. Por exemplo, a Bíblia condena a bebedice, os beberrões, os bêbados, né? A Bíblia condena qualquer coisa que vá contra a nossa questão do domínio próprio, aquilo que tira o nosso domínio. A Bíblia condena qualquer tipo de excesso. Então essas questões nós devemos considerar. Mas nós vamos ler aqui os textos, e o primeiro desses textos que vai ser projetado aí, que está no livro de Provérbios, no capítulo 20, o versículo 1. Então o texto está sendo colocado aí, e esse texto nos diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Naqueles tempos bíblicos, o vinho era uma bebida comum, embora nós não podemos considerar aquele vinho como exatamente os mesmos tipos de vinho que são conhecidos hoje na nossa época. Então era um tipo de fruto da videira, era um período mais escasso no sentido de opções, né? E muitas coisas foram desenvolvidas com o passar do tempo, mas havia um tipo de vinho que era mais fraco, né? E que era até utilizado em algumas mesas no dia a dia do povo, mas aqui fala sobre a bebida forte. Então o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoraçadora, e todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Portanto, considera-se a questão de ser vencido por, né, a possibilidade de alguém ser vencido, ser dominado, tendo em vista que essas bebidas fortes e muitos tipos dessas bebidas podem trazer, além da dependência, do problema do vício, da dependência química, elas podem também mexer na questão do seu domínio próprio, da sua sobriedade, da sua sensatez. E o outro texto que também vai ser colocado aí, em Provérbios 23, 29 a 35, nós temos nesse texto uma descrição de algo, de uma cena que certamente todos já viram em algum dia, em alguma ocasião. É uma cena que é descrita nesse texto de Provérbios sobre aquele que se entrega a esse vício, a essa prática do alcoolismo. Provérbios 23, 29 a 35. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Provavelmente problema pelo vício do alcoolismo, pessoas que já não têm mais o domínio de si mesmo. Então aqui fala, por exemplo, sobre os olhos vermelhos. É uma característica própria daqueles que se entregam ao alcoolismo, né? Que se demoram em beber vinho, né? Então demoram aí no sentido de beber além da conta. E daí vai falar, né, sobre essa situação, né? Os teus olhos verão coisas esquisitas. Então é um quadro típico daquele que está alcoolizado, embriagado. Então os seus olhos veem coisas esquisitas, o coração fala perversidades. É algo também muito típico das pessoas que estão nessa condição de embriaguez, de perda da sobriedade.
E aqui fala que a pessoa vai dizer: espancaram-me e não me doeu, até no sentido de que muitas coisas a pessoa nem se lembra, ela passa por uma situação que depois ela não vai nem se lembrar daquilo que aconteceu na sua vida. E no final é uma outra realidade: quando despertarei, então tornarei a beber. Porque é justamente essa questão da dependência. A pessoa passa por tudo isso, mas não lembra quem bateu, não lembra de nada, mas quando ela desperta, a motivação é voltar a beber. Então nós temos aqui, descrito no livro de Provérbios, um quadro que é justamente daquele que perde a sua sensatez, a sua sobriedade e se entrega à questão do alcoolismo. Portanto, aqui considerando esse aspecto do excesso, da falta de domínio, do vício, conforme esses textos. E nós queremos também olhar alguns exemplos clássicos, e vai entrar um outro quadro aí, com alguns exemplos clássicos que nós temos na Bíblia. Nós não vamos ler essas referências, mas mencionar aqui rapidamente, por uma questão de tempo. Alguns exemplos clássicos que nós temos. Primeiramente, Noé. A Bíblia fala sobre Noé como sendo um homem íntegro, justo, temente a Deus, um homem diferenciado na sua época, um homem que, quando Deus decidiu acabar com toda a raça humana, ele poupou a Noé e a sua família, e Noé é considerado este homem íntegro, reto e justo. Porém, ao sair da arca e depois estando ali tudo estabilizado, a Bíblia vai falar sobre a questão da embriaguez de Noé. E esse problema que está narrado, o texto está aí de Gênesis 9, 20 a 21, ou pode ser lido depois um contexto maior sobre isso, mas o fato é que mesmo pessoas íntegras, justas, mesmo pessoas de bem, podem cair diante do problema do alcoolismo. Mesmo pessoas firmes, mas se deixarem de vigiar, se por alguns instantes se entregarem a essa prática, elas podem também cair. Então isso na casa de Noé trouxe um estrago. Então Noé se embriagou, Noé se colocou nu dentro da sua tenda, e daí vieram seus filhos, e um dos seus filhos não agiu de forma sensata, e isso trouxe maldição na casa de Noé. Então, mesmo alguém, vamos assim dizer, muito firme, mas quando ele caiu diante da sua embriaguez, diante do seu excesso de vinho, então ele enfrentou problemas que atravessaram em gerações também. O outro exemplo típico de Ló, que foi enganado pelas suas filhas. Então elas queriam enganá-lo, e o artifício que elas usaram para conseguir enganá-lo, porque elas não convenceriam o seu pai numa situação de sobriedade, numa situação normal, mas elas vão enganar o seu próprio pai através do uso da bebida, do uso do alcoolismo. Então está aí também a referência, Gênesis 19, 32, porém pode-se ler o capítulo todo, em contexto maior, mas o que vai mostrar é que as filhas de Ló o enganaram, e Ló também era um homem muito correto, muito próximo de Deus, mas ele também caiu, foi enganado, e por esse engano vieram duas nações. Não apenas dois filhos, mas duas nações amaldiçoadas por Deus, que são os amonitas e os moabitas. E tudo isso começou dentro deste contexto do excesso da embriaguez, conforme foi incentivado pelas suas filhas. Também nós temos duas referências. Podemos dizer que na Bíblia há três textos que falam assim diretamente, objetivamente, daqueles que não herdarão o reino de Deus, aqueles que não entrarão no céu. Esses textos são 1 Coríntios 6:10, Gálatas 5:21, 23 e também um outro em Apocalipse 22. Desses três textos que falam isso, pelo menos dois vão mencionar aí, no caso dos beberrões, ou mesmo
no caso de Gálatas, que fala das obras da carne, a bebedice ou a bebedeira, né? Então esses textos vão falar que essa prática do excesso da embriaguez são práticas que estão fora do contexto do reino de Deus, e as referências estão aí, podem ser lidas, mostrando principalmente esse problema do excesso, da perda do domínio. Então Gálatas vai falar do fruto da obra da carne. Uma das evidências da obra da carne é a embriaguez, é a bebedeira, e o fruto do Espírito, que ao contrário é o domínio próprio. Dentre os pontos aí do fruto do Espírito, o domínio próprio. Portanto, são coisas opostas entre si, e aqueles que se entregam às obras da carne não entrarão no reino dos céus. Os textos típicos também de recomendação aos presbíteros, tanto na carta de Paulo a Timóteo, como também na carta de Paulo a Tito, as referências estão aí. Então são textos que dizem que aquele que quer ser presbítero, ele não deve ser dado a muito vinho, e aparece inclusive essa expressão, né, não ser dado a muito vinho. Então o texto está trazendo aqui a questão justamente do cuidado que se deve ter com excessos, o cuidado que se deve ter com a perda do domínio, a perda da sobriedade, e portanto isso precisa ser observado. Em relação à ceia em Coríntios, 1 Coríntios 11 vai descrever ali toda a questão da ceia do Senhor e da forma errada como eles iam fazendo, e especificamente nos versos 20 e 21, comentando ali, o apóstolo vai dizer que algumas pessoas se embriagavam. Então é interessante pensar que mesmo num contexto extremamente religioso, onde as pessoas estavam ali para se santificar, estavam ali para participar de um sacramento, de algo tão especial, mas ainda alguns se embriagavam. Aí você pensa, não, mas como que uma pessoa, estando ali num contexto de culto, de adoração, de ceia do Senhor, consegue se embriagar? É justamente pelo problema da perda do domínio de si, e essa questão da dependência que é causada pelo alcoolismo. E também aí o texto de Romanos 14, 21, que fala da responsabilidade para com os mais fracos, e esse texto vai dizer que se nós, ou se essa atitude, ou qualquer atitude nossa, e lá o texto ainda cita até essa questão do beber, se isso for trazer escândalo, se isso for motivo de tropeço na vida de alguém, nós devemos evitar. Então assim, isso vem mostrar que há uma responsabilidade nossa nas nossas atitudes também em relação ao próximo, porque nós podemos dizer, não, mas eu sou maior de idade, eu sou dono do meu nariz, e eu não devo satisfações a ninguém, e eu pago os meus impostos, essas coisas que as pessoas normalmente costumam dizer, mas a Bíblia diz que nós temos também uma responsabilidade com o outro, com aquilo que o outro está vendo em mim, que é aquilo que o outro está vendo nas minhas atitudes. Então é uma questão que também deve ser levada em conta. Eu não coloquei aqui nesses exemplos clássicos, mas tem também a questão do voto de nazireado. No Antigo Testamento, textos que falam sobre o nazireu, no livro de Números, um deles também em Juízes, capítulo 13, na história de Sansão, que foi um nazireu. Então são textos que vão falar que o nazireu não deveria beber bebida forte. Então assim, o voto de nazireado é um tipo de consagração a Deus, e aquelas pessoas consagradas ao Senhor, elas não deveriam sequer provar bebida forte, justamente por todas essas consequências que podem vir desta prática. Então, tendo feito essas considerações, nós queremos concluir a nossa parte, e o nosso propósito naturalmente não é esgotar um assunto, um debate, mas é trazer algumas reflexões dentro daquilo que a Bíblia nos diz. Então, nesse quadro aí das conclusões, nós procuramos enxugar tudo que foi dito e considerar alguns pontos. Primeiramente, que Deus condena o excesso, Deus condena o escândalo, e aqui é um parênteses, algo que é preciso ser considerado. Às vezes, quando nós queremos até mesmo justificar as nossas práticas, ou mesmo sendo na mais pura sinceridade,
Uma pessoa pode dizer: não, mas eu consigo beber uma bebida alcoólica sem excesso, eu consigo beber sem extravagância, sem causar escândalos, porque eu tenho domínio. Ok, mas se eu assumo essa postura, talvez a minha esposa, talvez o meu filho que está dentro de casa, talvez pessoas próximas a mim não tenham esse mesmo domínio. Então daí o grande perigo, e inclusive eu comecei falando que eu não bebo nada alcoólico, esse é um dos motivos, porque por mais que alguém possa dizer: não, mas eu tenho total domínio e eu posso beber e eu posso fazer sem que isso cause esse mal na minha vida, mas com certeza todos nós já vimos pessoas que não têm esse domínio, que não conseguiram se dominar. Então, como que eu vou dizer: olha, evite? Se eu não evito, como que eu vou orientar alguém dentro da minha casa, ou mesmo as pessoas ao meu redor, se eu não for exemplo nesse sentido? Então, uma das questões que nós podemos falar sobre o assunto: Deus condena excesso, Deus condena escândalo. Isso está aí nos textos, né, que mostram a questão dos problemas que vem, né, sobre a questão da bebedice, da bebedeira, perda do domínio, da sobriedade, etc. Uma outra conclusão é que Deus condena que criemos uma situação que pode servir de tropeço. Então, nós não deveríamos criar situações, ainda que eu não seja diretamente o tropeço, mas se eu criar uma situação que possa trazer tropeço, então isso é algo também que deve ser evitado. Uma prática, ainda que não seja propriamente pecaminosa, deve ser avaliada sobre os 3 critérios. Isso convém? Bom, isso aqui é pecado? Não é pecado, mas convém, é algo que convém aos servos de Deus, é algo que pode me dominar, ou dominar alguns dos meus, ou é algo que pode comprometer o meu desenvolvimento, o meu crescimento, como pessoa, como pai de família, como alguém que vive na sociedade. Então esses critérios precisam ser observados em todas as práticas que nós resolvemos adotar. Uma outra lição é que homens consagrados como Noé e Ló, eles também tropeçaram, eles também viveram situações problemáticas porque foram vencidos por esse problema, eles foram dominados pelo alcoolismo. E por fim, nós temos um compromisso com o testemunho cristão em relação aos mais fracos na fé. Talvez eu seja forte, mas eu preciso olhar para o fraco, eu preciso cuidar do fraco na fé, para que ele não venha tropeçar, para que ele não venha, naquilo que depender de mim, para que eu não seja um mau exemplo, um escândalo na sua vida. Então essas são as considerações que nós preparamos, para deixar aqui com todos os nossos ouvintes nessa manhã. E nós desejamos que cada lar seja bem consciente em todas as suas práticas, em tudo aquilo que faz, observando esses critérios que são observados, que são colocados aqui pela palavra de Deus. Amém. Eu quero orar pelo seu lar neste momento e depois nós vamos passar a palavra ao Sócrates. Ó Pai, nós louvamos ao Senhor, nós cremos que o Senhor estabeleceu critérios para a nossa vida. Nós cremos que o Senhor, ó Pai, tem nos ensinado para o nosso próprio bem, para que nós possamos ser pessoas firmes, pessoas fortes, consagradas ao Senhor. E nós rogamos, ó Pai, quantos lares têm sido destruídos ou abalados ou sofridos por causa da questão do alcoolismo. Assim, ó Pai, que o Senhor venha falar ao coração do Teu povo, que o Senhor venha fortalecer as casas, que nada, ó Pai, que possa servir de tropeço, de escândalo, de excesso, de perda do domínio, que nada dessas coisas, ó Pai, que venham interferir no nosso desenvolvimento, que tudo isso seja colocado longe de nós, que o Senhor venha fortalecer a cada um dos Teus filhos, que possamos, ó Pai, aprender com as lições da Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, nós passamos ao presbítero Sóstenes, desde já agradecendo também a sua participação. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia aos irmãos, amigos,
todos que estão nos ouvindo essa manhã. Eu vou fazer assim um breve comentário aqui, algumas considerações com relação ao reverendo me convidou para falar sobre algo que o nosso trabalho na Polícia Rodoviária Federal, principalmente quando voltado ao trânsito, está bastante ligado à questão do alcoolismo. Então a gente ouviu aqui pastor reverendo Clodoaldo falando sobre o equilíbrio, sobre o bom testemunho, né? E como lá, legalmente falando, na sociedade, nós temos, socialmente falando, é aceitável se beber um pouco de cerveja, se beber um pouco de álcool, não tem perigo nenhum, e mesmo biblicamente, como nós vimos na explanação do reverendo, não há uma palavra que, olha, você pode tomar um copo, você pode tomar 2 copos. Não existe isso na Bíblia, mas ela fala sobre equilíbrio, sobre ponderação, sobre bom senso. Agora, na legislação com relação a trânsito, quando se fala em bebida e volante, bebida e direção, não existe essa tolerância. É uma pergunta que sempre é feita para nós quando estamos fazendo as palestras de conscientização para o trânsito, bem como na própria fiscalização. Quanto que eu posso beber? Até quando é tolerado? Não se pode beber. A legislação hoje, ela não permite a combinação de álcool e direção. Então, quanto que eu posso beber? Nada. 0,0 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Então, essa é a medição lá quando é o bafômetro. A gente põe o bafômetro lá e ele vai dar lá. 0, o que existe? Existe apenas uma margem de erro do aparelho. Todo o aparelho tem uma certa uma margem de erro, então ali ele tem uma margem de erro pequenininha. Então quanto que é que vai dar nesse? Não se sabe, que vai depender muito de metabolismo de cada um. Então alguém bebeu um copo de cerveja, por exemplo, não dirige, porque ele pode ser flagrado lá na fiscalização. Isso eu estou dizendo apenas no sentido de fiscalização, não estamos entrando aqui no mérito do perigo que ele pode estar causando. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Então, só para os irmãos terem ideia, a fiscalização, bebeu um copo de cerveja, passou ali na fiscalização, às vezes foi fazer um jantar, alguma coisa com a esposa, dia dos namorados, alguma coisa, o que tem? Eu vou tomar uma cervejinha aqui, tomou um copo de cerveja. Se parar na fiscalização e cair no bafômetro, vai sair lá, dirigiu embriagado. Não é que tomou um copo de cerveja, mas dirigiu embriagado, uma multinha aí de R$ 2.934, vai ter um processo de suspensão de direito de dirigir. Agora, se der 0,34 miligramas por litro de álcool, que é, quanto que é isso? É outra pergunta, que depende do metabolismo, não existe uma matemática, isso dá 2 copos, normalmente 2 latas, mas não é uma matemática. Aí, além dessa autuação, é o crime, incorre em crime, e aí vai ser preso e só sai ali com... o problema é bem maior. E quando a gente pensa em testemunho, né, seria uma coisa muito chata o cristão ser pego assim, e é muito fácil, mais fácil do que se imagina, que muita gente, quando pensa na fiscalização e na legislação de embriaguez ao volante, pensa numa pessoa totalmente dominada pelo álcool, uma pessoa que passou a noite inteira ali bebendo. Mas não, é muito mais fácil do que se imagina ser preso por dirigir alcoolizado, bebendo às vezes do que a gente entende como socialmente, né? Então é uma questão muito séria. Os efeitos no organismo, né? Por que é tão rigoroso isso? Redução e distorção da visão. Eu vi isso aqui, eu tinha anotado isso aqui como um dos efeitos. O reverendo leu lá o Provérbios 32, 23, 33, e diz que verá coisas esquisitas, né? Então realmente a Bíblia já como sabe, é escrita por Deus, ela já traz coisas que o homem descobriu muito depois, mas ela traz uma distorção e redução da visão, atrapalha também a visão periférica, que é muito importante para a pessoa. O condutor, ele tem que estar totalmente senhor do seu veículo, ele tem que estar, vamos dizer, controlando todas as situações e todas as áreas. Então o álcool, ele vai atrapalhar a visão periférica, ele reduz a capacidade de reação, né? A percepção de distância.
que no trânsito, principalmente na rodovia, né, onde as velocidades são maiores, 1 segundo ou meio segundo é muito importante, pode ser o definitivo dali para haver um acidente ou não. Então, por isso que é muito importante estar 100% quando alguém está no volante, né? Coordenação motora, sensação de autoconfiança elevada, euforia, e tudo isso aí a gente pode perceber nas abordagens. Infelizmente, há muita conscientização, há muita campanha na televisão sobre isso, mas quando a gente na prática lá, é só a gente ter tempo de fazer uma fiscalização voltada para a alcoolemia, principalmente sexta-feira à noite, sábado à noite, durante o domingo à tarde, fazer e pegar muita gente ali sob efeito de álcool, alguns apenas por esse rigor da lei aí, e às vezes 2, 3 copos de cerveja, mas muitos sem condição nenhuma nem de conversar, nem de falar para onde estava indo. Esses dias mesmo nós fomos atender um acidente de um bitrem. O bitrem, para quem não conhece, é uma carreta daquelas conjugadas que pode carregar até 57 toneladas. Ele carregado, o cara tombou ali perto aqui de Araxá, no trevo, e não sabia de onde estava vindo, para onde estava indo. Ele falou: não, eu estou vindo de Biá, mas ele estava vindo lá de Uberaba. Eu estou vindo aqui de Biá, ele estava vindo de lá. Então, assim, é muito sério, infelizmente, né? O trânsito, no trânsito, não só a violência no trânsito, mas o álcool. Eu vi uma reportagem falando que no Brasil estima-se que 100 mil mortes são relacionadas ao álcool. Isso aí inclui trânsito, inclui brigas, né? Confusões por causa do efeito do álcool, e também doenças, né? Que são aí causadas pelo álcool. Então, tudo que o álcool envolve. Então, 100 mil vidas. Quando a gente pensa hoje que estão falando em pandemia, aí no auge da pandemia, parece que o coronavírus já matou 40, 50, né? E está essa reviravolta mundial aí, e a gente já tem uma pandemiazinha aí há muito tempo, matando muito mais que esse corona. Então, o que eu quero deixar para os irmãos é isso. Realmente é muito séria a questão do álcool, principalmente quando a gente fala em segurança pública, tanto na violência do trânsito quanto na violência do modo geral. E fazendo aí esse link com a nossa vida cristã, né, que temos que ser luz e dar testemunho de vida. Eu só queria encerrar. O reverendo falou no início sobre a proposição pessoal dele. Eu acho interessante também, para quem me conhece há mais tempo, não os irmãos aqui de Araxá, mas de outras épocas, já dei muito trabalho para pastores e presbíteros com relação ao álcool, defendendo sempre essa posição aí de equilíbrio e de domínio próprio. Mas dependendo dessa decisão, eu fui um jovem que pedi muito domínio próprio e dei muito trabalho para as igrejas, não contribuí nessa época para o reino de Deus. Então hoje, já há muito tempo, mais de quase 15 anos, eu também me abstenho totalmente de beber bebida alcoólica, entendendo que esse foi o melhor caminho. Mas aí que a palavra de Deus fale a cada um e convença cada um de forma que o Espírito Santo entender. Amém. Nós agradecemos a participação do presbítero Sóstenes, que também é músico, e nós vamos encerrar, né? Nós queremos agradecer também a presença, a participação de cada um que está nos acompanhando, e nós vamos encerrar cantando, resgatando aí um cântico antigo do Grupo Logos, Portas Abertas, e ao final do cântico estará encerrado a nossa programação. Sem privações tem passado e tudo porque
mais cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Passo lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.